Hello everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos. E antes de começar, vamos checar aqui o que nós teremos hoje. Let's check it. Então, a nossa aula de número 14 é a nossa aula de revisão e avaliação. Let's go! Vamos começar nossa aula falando sobre o texto, sobre o objetivo do texto. Cada texto escrito, ele tem um objetivo para ser alcançado e quando nós vamos realizar a leitura e a interpretação desse texto, nós temos que ter em mente algumas perguntas que vão nos ajudar a otimizar esse processo aí de leitura e interpretação, principalmente quando nós não temos tanto tempo para ler, né? Nas avaliações em larga escala, nos vestibulares. Então, algumas perguntas podem nortear o processo de interpretação textual. E aqui nós colocamos: para quem é o texto? Qual é o objetivo dele? Qual a idade das pessoas que se interessariam pelo texto? Para qual faixa etária ele foi escrito? Em qual contexto está inserido, né? O que está acontecendo na sociedade a respeito desse assunto? O que as pessoas têm comentado? Como que é a sociedade em que o texto foi escrito, né? Esse é o contexto, é como se fosse o plano de fundo, né? O background. Onde está sendo divulgado? Em qual ambiente? É no ambiente virtual? Então, todas essas perguntas nos ajudam na hora de interpretar um texto, porque para cada texto, nós vamos ver aqui, para cada texto para cada contexto existe um texto. E nós sabemos que existem muitos gêneros textuais. Gênero textual é uma classificação que nós damos para organizar os textos de acordo com a sua finalidade, como nós falamos, de acordo com os seus objetivos, a sua estrutura. Gênero textual nos remete a isso. Porém, com o advento da internet, né, com esse grande avanço da internet, das mídias sociais, outros gêneros textuais foram surgindo. Nós temos, por exemplo, antigamente, né, e ainda nos dias de hoje, nós temos os textos narrativos, textos injuntivos, que são aqueles que têm o propósito de ensinar algo, né, passo a passo, receita, manuais. E com todo esse avanço da internet surgiram novos tipos de textos, novos gêneros textuais e podemos chamar de gêneros textuais digitais. Nós trouxemos alguns tipos desses gêneros textuais digitais, tipos de textos que estão presentes aí na nossa vida, no dia a dia, por conta da internet, e nós vamos dar uma olhada rapidinho aqui em alguns desses tipos de texto, ok? Let's go! Então, eu coloquei aqui online articles and blogs. Nós temos esses artigos online, eles podem ser informativos, educacionais, podem ser até textos aí de entretenimento nos diversos sites e blogs aí disponíveis na internet. Social media, aí nós temos posts, comments and messages on platforms like Facebook, Twitter, Instagram. Então, nós temos aí esses, por mais que a gente ache que são textos mínimos, né, pequenos, por exemplo, um post na internet, um comentário numa foto, as mensagens nessas plataformas, né, tem um LinkedIn aqui, esqueci de citar. Tudo isso é considerado texto, é considerado um tipo de texto, porque tem a intenção de comunicar algo, né? Tudo que eu quero comunicar é um texto, ok? Então, tem aqui os e-mails, que são essas mensagens eletrônicas, e elas podem ser usadas para fins profissionais ou personal communication, ou comunicação pessoal. Então, nós temos também as web pages, que são páginas da internet, né? Que nós podemos encontrar aqui vários assuntos, como página de produtos, de serviços e detalhes aí institucionais, ok? Mas temos mais exemplos aqui.
As mensagens instantâneas, que nós chamamos aí o direct, né, como nós falamos assim no dia a dia, que são real-time conversation through apps like WhatsApp e tantos outros, né? Real-time conversations, essas mensagens em tempo real, né? Essas conversações em tempo real. Temos aqui os livros digitais, que também são um tipo de texto aí que se encaixam nos gêneros textuais digitais. E, como nós já falamos sobre isso, o social media content, o conteúdo de mídias sociais, ok? Que aqui inclui tudo, até as legendas de foto, as legendas de vídeo e outros tipos de serviço e de texto, né, disponíveis aí nas redes sociais, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de mensagem numa rede social que, apesar de ser um teor mais informal, vocês veem aqui o uso dos emojis, das hashtags, também se encaixa aí nesse gênero textual, ok? Então, vamos seguindo adiante aqui. Nós temos ainda mais uma mensagem aqui, né? Hey, quick question. Have you seen the movie yet? Você já viu o filme? Thinking of watching in this weekend. Eu estou pensando em assistir nesse final de semana. Então, temos aqui mais um tipo de texto, né? Esse gênero textual digital. Também uma mensagem de aplicativo de conversa é considerada aí um tipo de texto, né? Dentro desse gênero textual digital. Ok? Falando em ambiente virtual, em mídias sociais, nós vamos falar sobre mensagens, sobre notícias sensacionalistas, né? Nós temos aqui algumas características de uma notícia que é sensacionalista, e a primeira delas é sensational headlines, que são os títulos sensacionalistas, né? Aqui ele está falando que as pessoas que querem criar uma mensagem sensacionalista, a primeira coisa, né, que ela vai investir é no título da notícia. Então, aqui nós temos aqui, to evoke strong emotions, para despertar essas emoções em quem estiver lendo, né, no leitor. Então, nós temos aqui um exemplo disso, de uma headline, né, que é um título de notícia sensacionalista. Eles colocam aqui, shocking revelation, uma revelação chocante. Scientists confirm extraterrestrial life on Earth. Está dizendo aqui que os cientistas confirmam que tem vida extraterrestre aqui, né? Que estão aqui visitando a Terra. E aqui, the most efficient medicine for a cold, o remédio mais eficiente para a gripe. Então, exemplos aqui de títulos de matérias sensacionalistas. Também, além do título, eles fazem selective use of facts, um uso de fatos selecionados. Eles fazem um cherry picking, que é como se fosse, eles escolhem os fatos que eles querem mostrar, omitem alguns outros, né, para que assim eles possam fazer essa manipulação da mensagem, a manipulação da notícia to the audience, para os leitores, né, para a sua audiência. E aqui nós temos um exemplo, ele fala, statistics show unemployment at all-time high. Aqui essa notícia está falando que as estatísticas mostram que o emprego está em alta, porém, na verdade, está em alta, mas esquecem de mencionar outras informações sobre isso, né? O que causa aí uma omissão de informações na manipulação de notícias, ok? E aqui também o que eles fazem, misleading imagery, que é como se fosse manipular as imagens. Eles falam sobre uma coisa, colocam imagem sobre outra, ou manipulam a situação para que a notícia se pareça mais com aquilo que eles querem passar, ok? E falando sobre notícias sensacionalistas,
as pessoas que as produzem geralmente utilizam muito o grau superlativo, né? Notícias com a intenção de manipular geralmente usam expressões no superlativo. Porque o grau superlativo é justamente eu pegar um substantivo e destacar ele entre os demais. Por exemplo, nós falamos ali sobre um título, né? The most efficient, o mais eficiente, o remédio mais eficiente para a gripe. Então, usar o grau superlativo no título das notícias dá essa ideia, né? Dá essa impressão de choque, de chamar a atenção das pessoas. E aqui eu coloquei alguns exemplos. The best, o melhor. The highest, o mais alto. The most important, ok? Vamos adiante, então. O grau superlativo é uma forma que usamos para mostrar que algo tem maior quantidade ou qualidade em comparação com outras coisas, ok? Então, o grau superlativo tem essa intenção de comparar, destacar algo entre os demais, né? Nós demos aí os exemplos, o mais bonito, o mais alto, o mais caro. E agora eu quero mostrar para vocês algumas regrinhas, porque para eu mudar o adjetivo para o grau superlativo, eu tenho que prestar atenção em algumas regrinhas que nós vamos ver agora, ok? Então, aqui eu tenho como usar os adjetivos, né? Como usar o grau superlativo nos adjetivos. A regra geral é acrescentar o E, o S e o T, ST, ok? Então, cheap, barato, the cheapest, o mais barato. Cold, frio, the coldest, o mais frio. Fast, rápido, the fastest, o mais rápido. Então, notem que eu acrescento o the aqui, o artigo, porque eu estou falando o mais alto, o mais barato, e acrescentei o EST, porque é a regra geral, ok? Temos aqui uma segunda regra, que é quando o adjetivo é monossílabo e termina com consoante, vogal consoante. Vou colocar o the aqui para ter essa ideia de o maior, o mais fino, né? E vou duplicar a última consoante e acrescentar EST, ok? The biggest, the thinnest, right? Então, vamos continuar aqui. Também tenho essa situação quando o Y é precedido de consoante, acrescento the, retiro o Y e acrescento IEST. É por isso que tem que prestar atenção nas regras, em como o adjetivo é escrito, para que eu possa transformar para o superlativo de forma correta. Angry, bravo, the angriest, o mais bravo. Busy, ocupado, the busiest, o mais ocupado. Então, antes do Y tem uma consoante, retiro o Y e acrescento IEST. Palavras com mais de 2 sílabas, por exemplo, beautiful e expensive, não vão receber alteração, não vão receber EST, mas eu vou colocar the most antes deles, né? The most, que quer dizer o mais, the most beautiful, o mais bonito, the most expensive, o mais caro. Por que que não recebe alteração? Porque é um adjetivo mais extenso, com 2 sílabas ou mais, ok? E temos as exceções, ele não vai receber o the most, não vai receber o EST, ok? Porque são exceções, tem a sua forma própria de escrever. Então aqui, good, que quer dizer bom, vai se transformar em the best, que é o melhor. E aí nós temos o bad, que é o ruim, e vai se transformar em the worst, que é o pior, ok? Então, são as exceções. Prestem atenção que para transformar o adjetivo para o grau superlativo, eu tenho que atentar para essas regras que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então, para treinar, vamos dar uma olhadinha em algumas frases juntos aqui. Eu vou eliminando as frases erradas
e comentando cada uma delas, ok? So, the first sentence, a primeira frase é aqui. Climb Mount Everest is considered challenge in the world. Olha só, escalar o Monte Everest é considerado o maior desafio do mundo. Eu quero colocar essa palavra aí, o maior. Estou destacando entre outros, né? Então, é o grau superlativo, é isso. Então, vamos ver aqui. Letter A, the more big. Não dá certo porque eu não usei o more. O more eu uso em outra situação de comparação, que é entre dois substantivos, né? Então, não se encaixa aqui, porque nós estamos destacando entre todos. The biggest não dá certo, porque nós vamos já comentar. Letter D também não dá, porque fica normal, né? Só fez colocar o adjetivo big, sem alteração, e nós sabemos que para mudar para o superlativo ele vai receber uma alteração. E temos aqui the biggest, the biggest. Qual é a regra que se aplicou aí? Big é um adjetivo curto, monossílabo, que termina em consoante, vogal consoante. Dessa maneira, o que vai acontecer? Eu duplico a última consoante e acrescento EST, ok? Vamos para a próxima, então. Aqui está falando assim, que a Torre Eiffel é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. One of landmarks in the world. Olha só, é um dos mais famosos do mundo. Então, estou destacando aí a torre. Letter A, it's not possible. Não é possível letter A, porque terminou em R. Usamos também o R, tá até errado aqui o famouser, mas usamos o R também para comparar entre dois. The famous não está certo porque ele não recebeu nenhuma alteração e para usarmos o grau superlativo precisamos, né, fazer alterações. Famous também não deu certo aqui e o que ficou correto é the most famous, porque é um adjetivo mais extenso. E para isso eu utilizo o the most. Ele não recebe alteração, ele recebe aí o the most, ok? E aqui a última frase, escolha a forma superlativa correta para o adjetivo easy. Easy. Aí a gente tem que ver como que ele é escrito, né? O que tem ali antes do Y, né? É uma consoante. The more easy não está certo. Não utilizamos o more na nossa aula, porque ele é sobre comparação entre dois e não no superlativo. The most easy não está certo, a gente viu que o the most eu só uso antes de adjetivos mais compridos, né? The easier estaria certo se fosse comparação entre dois, the easier. The easiest não está certo e o correto é o the easiest. The easiest, porque antes do Y está ali uma consoante e quando isso acontece, eu vou retirar a consoante e acrescentar então o IEST. Fiquem atentos a essa regra do Y, ok? Então, gente, a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo, principalmente nessa parte aí das regrinhas, para transformar os adjetivos para o grau superlativo. Nós ficamos por aqui. Bye, bye. See you.